Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, já dá para fazer um balanço do atual governo este ano? É quase uma tradição, no começo de dezembro, já se fazer um balanço do ano que findou. E vou cumprir essa tradição, acho que é importante. Este ano para o Brasil foi um ano muito positivo. Nós tivemos o fim de um governo que fez do negacionismo, tanto da ciência, quanto da educação, quanto dos valores éticos, sua razão de ser. Da ciência, o governo passado não apenas cortou substancialmente as verbas destinadas à ciência, como, além disso, promoveu uma campanha de desinformação no tocante à Covid. O mundo inteiro teve um conjunto de mortes que chega a 8 milhões de pessoas, não, a 7 milhões de pessoas por causa da Covid, para uma população global de 8 bilhões. Então, menos de 1 por mil. No Brasil, com 203 milhões de habitantes, tivemos mais de 700 mil mortos. Nossa média teria sido em torno de 180 mil na proporção mundial. Então, mais de 520 mil pessoas morreram à toa, acima da proporção no planeta. Por quê? Por causa das falhas do governo passado e até mesmo da campanha dele contra a vacinação e contra o distanciamento físico, nos 12 meses antes de chegar a vacina, antes da vacina começar a ser aplicada. Isso tudo já bastaria para dizer que foi um governo nefasto. Mas é preciso acrescentar também que durante todo o período da pandemia, embora o ex-presidente fizesse uma campanha contra os cuidados em face da pandemia, o Ministério da Educação não teve nenhuma ação para ajudar os alunos que estavam impedidos de ter aulas presenciais. Não destinou verbas para melhorar as antenas de internet nas periferias, não ajudou na aquisição de smartphone ou tablets ou laptops às crianças e adolescentes pobres. Então foi uma devastação educacional. Do ponto de vista ético, é claro que promover a mentira, promover a negação da ciência, hostilizar os jornalistas quando eles cobrem fatos realmente ocorridos, tudo isso é antiético, não tem a menor dúvida, bem como promover a morte desnecessária. Professor Janine, e agora? Qual é o grande desafio ou os desafios do Brasil, hein? Bem, diante disso nós tivemos uma mudança de governo e nós estamos tendo uma reconstrução do país que está difícil. Está difícil porque as sementes do ódio foram plantadas de maneira muito profunda. E está difícil conseguir que o negacionismo seja vencido. É um grande desafio que temos. Mesmo assim, várias ações governamentais estão sendo recompostas. Eu lia ontem no jornal inglês The Economist, um jornal de direita, é bom frisar, um longo artigo sobre a questão da Amazônia brasileira. A revista, obviamente, apoia Lula, apesar de ser uma revista de direita, e condena Bolsonaro, mas diz que um problema enorme é a regularização da propriedade das terras da Amazônia, que faz que às vezes haja títulos que foram emitidos irregularmente de propriedade em terras que são indígenas, que haja às vezes mais do que 2 ou 3 donos da mesma terra. Então é um grande problema que o ministério do presidente Lula está enfrentando. Então nós temos este ano toda uma tentativa de recomposição do laço social que ficou tão esgarçado nos últimos anos. Mas continua havendo, não só no Brasil, mas em escala mundial, um risco de volta desses governos do ódio. A recente vitória de Milei na Argentina é um exemplo disso. É um irresponsável que não propôs nada construtivo, fez uma campanha baseada no ódio e, no entanto, foi eleito. E agora, se ele for aplicar o que ele prometeu, vai ser um desastre. Mesmo que ele não aplique tudo o que prometeu, vai provavelmente ser um desastre, porque toda a contenção de inflação, das que eu acompanhei, passou por uma perda de poder aquisitivo, desemprego, uma série de problemas se agravam. Com sorte, quando isso é bem conduzido, depois as situações se recuperam. Geralmente é mais difícil. No Brasil mesmo passamos por várias tentativas até que a última emplacou. Então nós estamos num momento em que as sementes do ódio, o rancor, o ressentimento ainda são fortes no mundo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política,
por Renato Janine Ribeiro.